chegamos! Hoje é dia de se jogar no papo comigo. E o assunto de hoje é para trazer um gostinho aqui, porque este produto, este item, está na família do brasileiro, ó. Perder de vista. Eu trouxe logo um chefe em fermentação natural, um padeiro dos bons, que vai trazer aqui, vai falar sobre os mitos e verdades da construção de um pão saboroso e saudável. Eita, que o tema é esse, é comida, é massa, é pão, é pizza, o que você imaginar de fermentação natural com a gente aqui nesse bate-papo. Ele que é padeiro, chefe em fermentação natural e também empresário da Casa Nacre, Jorge Nacre. Seja muito bem-vindo ao nosso Se Joga. Olá, Suelen. Muito obrigado. Vamos lá, vamos se jogar. E você que está aí do outro lado, você quer participar da nossa conversa, é muito simples. Deixa seu joinha aí, seu like e compartilhe o link da nossa transmissão com a sua turma. E de quebra, inscreva-se agora mesmo no nosso canal, se você não for inscrito ainda. Quando você se inscreve, quando você acompanha, quando você compartilha e curte esse conteúdo, o YouTube entende que ele é relevante e propaga para mais pessoas. O tema é fermentação natural, saúde, produtos e pão. Pão de cada dia que tem uma origem histórica, Jorge. A gente lembra de pão que é consumido e a gente lembra que o pão foi partilhado por Jesus. Que aspectos a gente pode falar do pão? Então, o pão quando foi compartilhado por Jesus, ele já era velho. Como assim? É porque o pão vem de 10 mil anos antes de Cristo. Antes da multiplicação dos pães, os pré-históricos, os homens pré-históricos já estavam comendo pão há 10 mil anos. Cerca de 10 mil anos, entre 10 e 12 mil anos. Mas era um pão não fermentado. Era uma massa, grãos, né? Grãos juntos. Foi quando o homem começou a adentrar na agricultura, a produzir grãos. E ele juntava esses grãos que não dava para consumir, muito duro, e colocava ali água para amolecer. Nesse processo de amolecer e virar um mingau e secar isso depois, foi se desenvolvendo técnicas de modo de comer, que era complicado comer esses grãos. E foi se aperfeiçoando esse modo de comer esses grãos até que por volta aí de 3.500 anos antes de Cristo, alguém ou algumas pessoas esqueceram esse pão de um dia para o outro, que ele não existia forno ainda e se deixava em cima de pedras para secar. Era tipo uma bolacha grande. E deixando isso de um dia para o outro guardado ali no canto, ele começou a fermentar e se viu umas bolinhas. Essas bolinhas davam o pão mais sabor. Quando chegou ali no Egito, esse desenvolvimento acelerou mais. Essas bolinhas, as mulheres encaravam como um milagre. A massa respirava. E nessa respiração, ele quando assava, com técnicas melhores de assamento. Aliás, parou de deixar em cima das pedras e passou a assar. As técnicas de assamento melhores veio só em Roma. Começou a ver que o pão crescia mais e era mais fácil de comer. O sabor era melhor, sempre aprimorando. E eles conseguiram já ter uma melhor fermentação através da cerveja, com a espuma da cerveja. Utilizava a espuma da cerveja e misturava com pão e tinha aí o fermento através da levedura da cerveja. Qual foi quando a gente fala da origem do pão, a gente está falando especificamente de algum povo que criou esse modelo que a gente conhece de pão? Então, desde ali da pré-história até hoje, a gente tem um caminho, uma escada
degrau por degrau, desde o pão da maçaroca ali de grãos, virando uma espécie de mingau, até o pão que temos hoje é só evolução. O primeiro grande avanço em tecnologia, vamos dizer assim, com equipamentos e fornos pensados exclusivamente no pão, foi em Roma. Em Roma começou a ter as padarias comunitárias com ferramentas para produzir o pão numa escala maior. Começou em Roma, mas os primórdios mesmo do pão em si foram no Egito. E essa construção toda foi numa região chamada... esqueci agora. Alguma coisa fértil. Bom, não lembro agora da palavra. No Egito? Não, é uma região que vem desde o norte da África até o Iraque. Que aí é toda a região da Mesopotâmia, né? Então, o trigo crescia aí, cinturão fértil não. Tá chegando. Bom, daqui a pouco chega. Com o trigo, que era um desses grãos, né? Que utilizava-se trigo, cevada, trigos ancestrais, na verdade, não o trigo de hoje, né? Eram trigos ancestrais que hoje não tem mais. Que se começou a utilização do trigo e, consequentemente, o desenvolvimento do pão. Então, é uma analogia que eu vejo bem, é uma eterna escadaria de desenvolvimento, onde foi ali milênio após milênio, século após século, e hoje, ano após ano, subindo mais esse degrau da evolução. Combinando hoje com uma involução, eu diria. Por quê? Uma involução. Porque no desenvolvimento de antigamente, do grão duro, do pão, a bolacha dura de se comer, sem sabor, até o pão de Roma, tivemos evoluções. Até a época, século XIX, que aí veio a grande mudança, que foi com Pasteur, que conseguiu identificar a levedura, Saccharomyces cerevisiae. Ela é a levedura responsável pela fermentação do pão. E a partir de Pasteur, que começou a se desenvolver, a controlar o fermento, se produzir o fermento, a levedura, isolar e multiplicar ela industrialmente. E daí em diante começou a involução. Nós tínhamos um alimento extremamente saudável, feito com trigos que eram digeridos pelo ser humano, para a partir daí passar a ter uma fermentação exclusivamente com leveduras. E hoje a involução continua ao ponto da indústria, depois do grande avanço da fermentação natural, está fazendo um fermento natural e padarias pelo mundo afora, vendendo pão de fermentação natural que vem num pozinho produzido pela indústria, que de fermento natural não tem nada. Então hoje nós temos uma... Hein? Polêmica. Polêmica aqui no Se Joga. Você que está aí do outro lado, tem interesse em saber mais sobre produção de pães de fermentação natural? Eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no nosso canal e compartilhe o link dessa transmissão com a sua turma. Antes de George me responder quem ele gostaria de ver o pão que o diabo amassou, eu vou fazer o questionamento. Você já tentou reproduzir um pão desse ancestral na sua casa, lá na Casa Nacre? Então, é praticamente impossível repetir um pão desse, a não ser com um trigo ancestral. A gente tem alguns trigos hoje que são considerados ancestrais. O que caracteriza um trigo ancestral? Trigo que não teve modificação, que é o mesmo Isso aí é do passado. Mesmo. Então, hoje a gente tem uma produção
agrícola, uma produção de farinhas feitas com trigo sarraceno, por exemplo, que é considerado um trigo ancestral, porém não é um pão comercial. Eu já tive pão de trigo sarraceno e ele não tem saída, não tem divulgação, não tem informação, não tem conhecimento, não tem consumo. E é um trigo caro, é uma farinha bem cara e não dá para você estar fazendo e esperando um dia alguém que queira comprar. Porque isso vai pro lixo, né? Sim. Um assunto que não vai pro lixo aqui é esse. A gente, quando dá uma olhada aqui, vai ao supermercado, o cenário é esse, tá? Vai ao supermercado, não vai à padaria. Aí se depara lá na prateleira dos pães de forma. Eu vou dar exemplo de pão de forma. Farinha integral, 52%. 72%. Tipo chocolate, que tem amargo, não sei o quê. Como é que a gente verifica esse percentual de uma farinha integral num pão? Olha, o percentual da farinha, eu nem duvido nele. Mas tem coisas muito mais importantes do que o percentual da farinha integral num pão. Como o quê? Um pão de farinha integral, ele é mais nocivo do que um pão de farinha branca. Outra polêmica. Essa é polêmica. Essa é maior. Olha aqui meus olhos. Olha aqui meus olhos. Essa é maior. Eu sei, é maior. Por quê? A casca do trigo, que é o que... O trigo refinado, a farinha de trigo branca, na verdade é o miolinho. Eu não vou usar termos técnicos, né? Por favor. O miolinho, o centro do trigo. Quanto mais centro, melhor é a farinha. Mais refinada, mais rica, mais delicado é o pão. E a parte de fora esse miolinho do interior, você vai tendo um trigo mais rústico, digamos assim, mais integral. Então, quanto mais integral a farinha, maior o problema se não passar por fermentação natural. Porque no grão do trigo existem fitatos. Não pode falar difícil, Jorge. Tem que explicar. Tem um bichinho, certo, um trocinho, que ele impede o nosso organismo de absorver minerais. Então, quando você come um pão integral, você quer ali fibra. Sim. Os minerais que estão ali, tem muitos. Sim, a gente quer isso. Você quer saúde. Integrar fibras, sais minerais e um carboidrato melhor, índice glicêmico menor. Você quer tudo isso. Só que se o pão de farinha integral for um pão de fermentação direta, ou seja, fermentado só com levedura, o pão convencional, esse pão do supermercado, ele vai impedir que teu organismo absorva tudo isso aí, os minerais. Então não adiantou de nada. Não, porque não é só isso. Se você faz um sanduíche com esse pão integral e bota ali uma proteína e vegetais, um queijo, para aumentar essa disponibilidade de minerais e tal, também não vai absorver por conta desses bichinhos chamados fitatos. A fermentação natural produz uma enzima que quebra esses fitatos, que faz com que ele não haja mais. A fermentação natural deixa o pão integral totalmente biodisponível. O que é isso? Pois é. Tudo passa a ser consumido pelo seu organismo. Você absorve os minerais. Você vai ter o selênio, o magnésio, mais um monte aí de minerais que estão presentes ali, teu organismo vai absorver. Quem é que faz a fermentação natural?
Então, boa pergunta. A resposta primeira para isso aí é quem faz o fermento natural são leveduras e bactérias. Mas tem um conjunto de enzimas que são produzidas por essas bactérias e que vão tornar o pão saudável. Vão de várias formas. A quebra do glúten, a quebra da proteína do glúten, deixa esse glúten mais digerível. Ele só não vai impedir o processo de impedimento do celíaco comer o pão. A fermentação natural continua com o glúten como um fator impeditivo. Sim, então quem tem problema, intolerância, não pode. Não pode. Mas, na verdade, intolerância pode. Intolerância pode. Intolerância pode. Quem tem intolerância ao glúten pode comer o pão de fermentação natural. Isso eu tenho vários casos na padaria. Muitos clientes que relatam, que fazem o testemunho de que come o pão da padaria e não tem problema. Come o pão de outro local e tem um problema. Então, essa enzima que dá um jeito no fitato é um componente da fermentação natural. Mas você tem várias outras enzimas que vão melhorando ou produzindo um pão saudável. O fermento natural, na verdade, a grande diferença, para a gente fazer uma analogia bem simples, é que a levedura isolada, ela consegue produzir o pão, ela infla o pão, é a principal responsável pelo pão crescer, é a levedura. Ela dá sabor, porque o que dá sabor uma das coisas que dão sabor é o álcool produzido pela levedura. Por que a gente não se embebeda comendo pão? Porque o forno é um componente volátil, né, o álcool. Tem vários componentes voláteis, o álcool é um deles. E a gente não se embebeda porque o forno queima esse álcool, né? Ele volatiliza. Quando você assa, volatiliza esse álcool. Então, mas aí fica o sabor. Só que a fermentação, a bactéria, os lactobacilos presentes na fermentação natural, e ela até está presente no pão que não é de fermentação natural, tá? Ela está presente. Entendi. Só que ela não foi desenvolvida. Não é uma quantidade desenvolvida de lactobacilos. Quando eu produzo um fermento natural, eu estou, na verdade, cultivando leveduras selvagens que estão aqui no ar, estão aqui na nossa pele, no nosso corpo, em todo canto aqui tem leveduras. E tem também essas bactérias, ácido láticas. Então, eu vou cultivar essas bactérias. Muita gente na internet, não, fermento natural é só você pegar ali um suco de alguma coisa, faz fermento natural de maçã, de uva, disso, daquilo, mistura com farinha, 3 dias você tem o fermento natural. De jeito nenhum. E como é esse fermento natural? É uma seleção das bactérias corretas. Jorge, como é que você faz essa seleção? Vai lá e procura. Não, microscópio. Você tem um controle de temperatura, de alimentação e da acidez correta. Normalmente, se você fizer o procedimento correto, todo direitinho, que vai durar aí pelo menos 15 dias. São em torno de 15 dias. Para cultivar uma bactéria? Uma colônia? Para selecionar. Para fazer com que naquele fermento a maioria das bactérias presentes sejam as que você quer produzir. Para fazer um pão precisa 15 dias, Jorge? Não, para o primeiro fermento. Ah, tá. E quantas vezes você consegue utilizar essa colônia? Depois que você apronta o fermento natural, depois desses primeiros 15 dias, você passa a fazer, a partir do 15º dia, você tem um fermento natural pronto. Ah, entendi. Então depois você fica alimentando. Você faz um fermento natural aqui do zero. Zero, primeiro dia, chama contaminar
a farinha com uma explanação rapidinha aqui. Você pega maçã, corta uma maçã, coloca dentro de um copo d'água, cheio d'água, e deixa do dia para o outro. O que é que acontece? O famoso azeda. Sim, com certeza. Azeda. Quem danado vai querer esse negócio? Bolinhas ali, aquele cheirinho de azedo. Você vai pegar essa água que tá ali cheia... Podre? Exatamente. Cheia de leveduras e vai jogar na farinha. Mistura com a farinha, mexe. Você começou o dia 0. No outro dia, você pega essa misturinha, bota mais farinha e água. Você começou a alimentação. Aí vai fazendo isso, descarta uma parte e alimenta a outra. Descarta uma parte e alimenta a outra. No 15º dia, você vai ter seu fermento pronto. Por quê? Nesse primeiro dia, você tem várias leveduras e várias bactérias. As que você quer e as que você não quer. Só que as bactérias que a gente quer, elas vivem muito bem em um nível de acidez, de pH, Entendi. entre 3,5 e 4,2. Quando não tem acidez ou alcalinidade é 0, ou é 7. O ponto 0 da acidez é 7. Acima disso é base, alcalino, abaixo disso é ácido. Igual a matériazinha de química que a gente pagava na escola. Exatamente. A acidez ideal para os lactobacilos entre 3,5 e 4,2. Então, o que a gente quer é chegar nessa acidez. Porque quando a gente chega entre 3,5 e 4,2, as bactérias que a gente não quer morrem. Ah, então é mais fácil o descarte. Exatamente. A gente precisa fazer isso durante algum tempo. Aqui em Natal, acho que uns 10 dias dá Suficiente. certo. Por conta da temperatura que a gente tem aqui. A gente tem uma temperatura 30 graus o tempo todo, pelo menos 28. Então, isso acelera o processo. Num local que é mais frio, aí você vai ter aí mais uns dias, aí vai uns 15 dias. Mas, até você ter essa colônia em que prevaleça as bactérias acidoláticas e as outras bactérias morram, você tem uma seleção aqui de bactérias que você quer, vai levar esse tempo. A partir daí, você fica alimentando para manter. E aí já dá para fazer pão o tempo todo. Então, quando você faz um pão convencional, você tem ali a levedura. O que tem de bactéria ali, tem os lactobacilos e as bactérias que você não quer, igual o primeiro dia do dia 0. Sim. Só que você vai assar isso 3 horas depois, que é o que faz a panificação convencional. Então, o que tem ali de bactéria não vai fazer nada. Quando eu tenho o fermento natural, eu selecionei ali as bactérias, mantenho essas bactérias, e quando eu jogo essa quantidade, que vai muita massa madre, né, levain, no pão, a gente usa lá em torno de pelo menos 15% em relação à farinha. Então, você já faz coloca ali bactérias selecionadas numa grande quantidade. E elas ainda passam 24 horas trabalhando, quebrando tudo isso aí. Já é um exército, uma galera, vem levedura, vem gente de todo tipo. Se juntam ali, que a gente chama de simbiose, levedura, bactérias, vários tipos de bactérias, pelo menos umas 30. E alguns tipos de leveduras também, não só a Saccharomyces. Você que está do outro lado, aposto que você não sabia que tinha tanta coisa por trás desse processo da panificação. Deixa aqui nos comentários alguma curiosidade envolvendo o tema panificação. Como é que você gosta de comer o seu pãozinho? É um pão francês? É um pão carteira? É um pão de forma? Deixa aqui nos comentários. Pode se inscrever no canal, não custa nada. Faz um bem danado, inclusive. George, e quando a gente fala assim, pão de fermentação longa, passou 60 horas da fermentação. Qual é o tempo ideal para um pão passar? Depende. Do quê? De uma variedade de coisas. Para você fazer uma fórmula de pão,
você tem que pensar no seu objetivo. O que é que eu quero? Que destaque de sabor eu quero dar? O que é que eu quero em termos de estrutura, de alvéolo, de textura? Então, você, baseado no resultado que eu quero atingir, eu faço a construção disso aí. E aí eu tenho uma paleta que é aí é onde entra a arte da panificação mesmo. Porque eu tenho uma paleta gigante. Eu posso mexer com tipos de farinhas diferentes. Eu posso mexer com técnicas de hidratação dessa farinha, que nós chamamos de autólise. Eu posso dar uma autólise curta, uma autólise longa, que é um nome chique que só quer dizer um tempo em que você vai deixar a farinha molhada já com água, sem ser a água toda que vai no pão, para essa farinha ficar bem hidratada. Um pão básico, ele é constituído do quê? Farinha, água e sal. Só isso? Só. Então, a fermentação longa é só uma das diversas cores que eu posso pintar essa tela. Porque o tempo de fermentação vai dar características diferentes. Por exemplo, pão com uma crosta crocante, assim, com mais crocância. Eles passaram por mais tempo de fermentação? Não quer dizer. Eu posso ter um pão bem crocante com fermentação direto. Isso vai ter mais a ver com o assamento. São muitas coisas que pode... Por isso que tem uma paleta gigante. São muitas coisas que você pode trabalhar. Como é que a panificação entrou na sua vida? Então, foi um completo amor à primeira vista. Tem padeiros na sua família? Ninguém é doido. Não tem doido. O único doido da minha família sou eu. É todo mundo normal. O pão... O que tem mais próximo, falando em família ainda, o que tem mais próximo de gente da minha família com gastronomia é um irmão que sempre gostou de cozinhar como eu. Só isso. Só que eu fui louco, ele não. Ele é normal. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Muito, a minha vida toda. Na minha adolescência, acho que na verdade, eu vou fazer uma correção, mais do que gostar de cozinhar, eu gosto de comer. Sim. E eu passei a gostar de cozinhar porque eu gosto de comer. E eu não sou mais tão novinho, só aparento. Então, lá atrás, na década de 80, não era essa fartura de coisas gostosas que a gente encontra em cada esquina hoje. Hoje, aqui em Natal, você encontra... Ontem eu fiz um ramen, o mais original que é possível estando aqui em Natal. Fiz o caldo, fiz vegetais que são tradicionais na comida japonesa e chinesa, acho que só chinesa esse, que é o bok choy, que aqui chama de couve chinesa. E encontrou aqui? Você encontra aqui. Então, aqui hoje você encontra um monte de coisa fácil. Na década de 80, não. Então, você, se quisesse comer alguma coisa gostosa, você tinha que se virar e ir atrás de fazer. Não tinha uma lanchonete em cada esquina, não tinha restaurante, não tinha casanacre. Então, eu tinha que me virar no instinto. Eu sempre gostei de comer e comer coisas diferentes, experimentar coisas novas. Então, daí veio minha paixão por cozinha e comecei a estudar de forma autodidata mesmo. Até que eu precisei, num determinado momento da minha vida, mudar de ramo. Ter que começar um novo negócio. E você vinha de qual empreendimento antes? Eu trabalhava com material hospitalar. Uma grande mudança. Gigante. E antes eu trabalhava com construção civil, com meus irmãos, que não são loucos. Então, eu tive que começar um novo negócio e
se agora eu vou ter que começar um novo negócio agora, eu vou fazer o que eu gosto. Aí minha ideia era um restaurante, era cozinha. Porém, quando eu fui fazer uma imersão em gastronomia, teria um ano sabático, vou fazer uma imersão em gastronomia em São Paulo. Escolhi lá, para mim, o melhor professor, o melhor chefe do Brasil ainda hoje, Lohan Soador. Vou fazer meu curso com ele. Primeiro módulo, chegava cedo, pegava ele no café da manhã ainda e conversar. Aí ele disse, não, volta para Natal, faz o curso de cozinheiro no Senac, quando você terminar é que vem aqui e você se especializa na área que você quer. Já deu logo essa? Já deu essa. Caramba, você vai gastar muito dinheiro aqui, cara. Se prepara lá, que lá você vai aprender a base melhor. Eu disse, caramba, se ele que ia receber o dinheiro tá me dizendo isso, vou correr de volta para São Paulo ou para Natal. Só que na semana seguinte, que eu fiz uma programação anual, eu tinha um primeiro curso de panificação, que eu ia fazer um curso de escolher os melhores cursos de cada área da gastronomia e fui fazendo em módulos. E aí tive meu primeiro contato com panificação. Eu digo, caramba, isso aqui é legal. Voltei para Natal, fiz o curso de cozinheiro no Senac, me formei cozinheiro no Senac. Só que eu continuei fazendo os módulos de panificação em São Paulo. E aí, quando eu fui me aperfeiçoar depois do meu diploma de cozinheiro, eu não voltei mais para Lohan. Aí eu fui, já estava fisgado pelos lactobacilos e me aperfeiçoei com meu professor Philippe Lanier, que hoje é o chefe da Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro, o chefe da escola de panificação do Le Cordon Bleu no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, é muita riqueza. Esse cara foi o meu grande, foi o Lohan da panificação. Eu fiz uma imersão com ele 10 dias na casa dele, na verdade é um apartamento, o apartamento era cobertura, e na cobertura ele montou uma padaria. Um estúdio lá de padaria, onde ele dava esse tipo de aula. E eu passei 10 dias com ele, de manhãzinha, 10, 11 horas da noite, todo dia, esses 10 dias. E aí foi aonde eu tive a minha primeira grande formação em fermentação natural, envolvendo aí croissant, viennoiserie como um todo, na verdade, e vendo alguma coisa de confeitaria francesa também. E depois disso, aí eu não parei mais de estudar e de fazer pão até hoje. E tá satisfeito? Então, um cozinheiro, quando começa a vida na cozinha, quando ele faz porque gosta, né? Muita gente hoje, gastronomia está muito em moda, e tem muita gente fazendo por amor mesmo. Eu quero cozinhar por amor e tal, e vai lá e trabalha na cozinha no comecinho, como estagiário, auxiliar, cozinheiro, sous-chefe, pronto. Quando chega chefe, para de trabalhar com cozinha, ele não é mais cozinheiro. Ele agora tem um monte de coisa, ele tem uma equipe para liderar, tem um monte de burocracia para fazer e para de cozinhar. Você só cozinha até chefe executivo. Depois, quando vira lá o chefe, nem quando chefe executivo, até sous-chefe. Depois, chefe executivo em diante, ele não cozinha mais. É mais serviço burocrático, está mais atrás do computador do que atrás de um fogão. E isso aconteceu comigo do mesmo jeito. No começo foi só ralação, você estava lá, acompanhou o início. E aí, quando eu pude sair, né? Porque, na verdade, antes eu não podia sair da produção. As coisas iam se vir aí, coisas que uma hora eu chego. Porque eu não tinha uma equipe ainda. Hoje eu tenho uma excelente equipe, uma equipe top. A equipe Casanacri é espetacular. Gente formada lá dentro da produção.
Então, hoje eu não consigo mais. Hoje eu conversei com o meu supervisor de produção, hoje é terça, foi ontem. Ontem eu conversei com ele que eu comprei um equipamento novo, mais moderno, para identificar a acidez, e eu ia subir de novo para a produção para implantar novos padrões. Dá uma olhadinha, esse equipamento é mais apurado, é o que tem de mais moderno hoje no Brasil, e eu vou conseguir apurar direitinho a acidez, acompanhar a acidez direitinho do fermento, e vou padronizar com esse equipamento, aí é quando eu subo, quando vou implantar alguma coisa. Falando em implantar, eu não sei se você quer implantar alguma coisa, mas seria perfeito um gancho agora para uma empresa de transplante capilar, né? A gente falando em implante, JR. Hashtag fica a dica, você que está aqui acompanhando, viu? Nunca, assim, ideias. Quando a gente fala da panificação, a gente questiona muito as farinhas. E a gente lembra muito, principalmente quando a gente tem uma situação de dólar, assim, mas assim, olha, a nossa farinha é importada. Um bom pão, ele precisa de uma farinha importada, ele precisa do que tanto mais? As farinhas importadas tornam tudo mais fácil. Mas quão caras elas são, se Muito comparadas caras, com as brasileiras? Muito caras. Um quilo de farinha nacional, normal. Farinha industrial, normal, essa de supermercado. Ela vai custar em torno de R$4. Uma farinha importada aqui em Natal vai custar aí por volta de R$18 o quilo, né? Cada um quilo. Então você tem quase 5 vezes mais caro. Quase 5 vezes mais caro. Então, o que faz a grande diferença de uma farinha para outra é a facilidade de se trabalhar. Qual é a mais fácil? A importada, sem dúvida. A farinha importada, ela tem um padrão melhor, tem um equilíbrio melhor. A farinha na panificação, ela precisa de umas características que ou dá para fazer pão ou não dá. Primeiro ponto. Se ela tem umas características que ela deve ter, senão não sai pão. Que a gente chama essas características de W, P e L. As mais simples. E o que é isso quer dizer? O W é a força da farinha. É a capacidade que ela tem de ser... quando você faz uma bolha, ela não estourar. Sim. Faz parte de um gráfico em que é o tempo, o volume de força que ela aguenta até estourar. O P é a elasticidade. O que é isso? É a capacidade que ela tem, é como um elástico de roupa, de segurar. Você pega uma lycra, ela não segura aqui na sua perna, pronto. Sim. Isso aí é o P, é a elasticidade. E o L é a extensibilidade. É você pegar um chiclete. Assim que começa a mascar o chiclete, quando você puxa, ele tá bem mole, né? Sim. Aí, à medida que você vai mascando o chiclete, ele fica mais resistente. Ele perde a chicletância. Ele perde a extensibilidade. Ele fica só elástico. Ele continua elástico e perde a extensibilidade. Outro exemplo bom de extensibilidade é o chiclete, quando aquele chiclete velho que deixa algo no chão, que quando tá no sol quente, aí ele gruda e fica aquele esticado. Bom, o esticar e não voltar é a extensibilidade. É uma característica boa para as pizzas, para baguete. Porque precisam de uma farinha muito elástica, com um P muito grande, dá trabalho de fazer pão, e é uma característica da farinha brasileira, que você não consegue, quando você vai fazer a modelagem, ele vai e rasga, porque tem muita força e não estica, fica segurando. O elástico tora. Então, a farinha brasileira é uma farinha que tem essa característica. O P muito forte, ela tora, não tem extensibilidade. Ela tem força, tem essa resistência, mas não fica extensa. E aí você usa técnicas, através de técnicas dá para
para modificar isso. Mas o que é que as padarias convencionais fazem e a indústria faz? As padarias colocam uma coisa que chama-se melhorador. O que é melhorador? Só Deus sabe o caba lá que produziu. Como é, George? O nome é bem característico, melhorador, para melhorar essa farinha, para dar a ela características de fazer pão, panificáveis. Você vai colocar ali uma série de produtos químicos que vão dar as características para que o pão seja feito. Depois não sabe, porque o fica com a barriga empachada, fica com aquele volume. Uma série de coisas. Para você ter uma ideia, um dos componentes do melhorador é o mesmo componente que faz aquele produto maravilhoso, espetacular, para lavar roupa. O Vanish Poder O2. Nossa, você tá... O princípio ativo do Vanish Poder O2, o nome é bonito, para lavar roupa. Mas ele está presente também em melhoradores de pão. As farinhas nacionais, quando você não tem técnica, e a maioria das padarias não tem. Por quê? Não existe mais a figura do padeiro, Suelen. Não tem mais padeiro. Porque, na verdade, nem as padarias precisam usar isso. Não precisa nem colocar, porque a indústria já prepara pré-misturas. Tem lá pré-mistura de baguete, pré-mistura de pão francês, pré-mistura de brioche. Pré-mistura de brioche. Já pensou? Manteiga e ovo ali já em pó? Claro que não tem nada disso, né? Tem um monte de produto ali que substitui tudo isso. Agora deu uma dor. Não deu não do seu estômago? No meu deu. Eu tô pensando, o que foi que eu comi? Será que eu comi o que tava um pão ou um bicarbonato? Ou um Vanish. Poderoso. Vanish, se quiser patrocinar aqui, a gente aceita também, tá? Eita, eu falando o nome aqui sem patrocinar, rapaz. Mas tá aqui o lugar, tá aberto, tá, Vanish? Tamo junto. Branqueia tudo. Inclusive o estômago. Não Vanish, né? Os melhoradores. Meu amigo, Jorge, é por isso que as pessoas relatam problemas de intestino quando vão comer coisas simples, então? Eu tenho uma teoria? Uma teoria não. Uma palavra, um conceito bem forte para separar um pão de fermentação natural de um pão convencional. Um pão de fermentação natural é um alimento. Por que é um alimento? Quais são as características de um alimento? A principal. Nutrição. Nutrição. O nome já vem disso aí. Alimentar, nutrir. Ela te dá o que você precisa para o bom funcionamento do seu corpo. Ele vai suprir as suas necessidades de energia, que vem de carboidratos, e de proteína para a formação de músculos, para te dar a disposição de trabalhar. Além disso, você precisa ter nesse alimento vitaminas e minerais. Certo. Isso é um alimento. O pão de fermentação natural tem isso. O pão convencional, para mim, é um matador de fome. Mas Brasil já teve muitos relatos em rede nacional de gente comendo papelão para matar a fome. Polêmica 3. Não, tinha papelão na carne, numa época. Pois é. Deixa abaixo. Um abraço aí, inclusive. Talvez. Se quiser patrocinar aqui. Talvez, dependendo de como é feito o pão, com essa quantidade de produto químico, o papelão seja menos nocivo. Sério, George? Não sei o que é que foi feito esse pão. Mas eles não são obrigados a informar no rótulo, não? Mas tem lá melhoradores. Essas substâncias, muitas são proibidas em vários países do mundo. E são permitidas aqui no Brasil. Suelen, o que eu posso te dizer com a maior
esperança que isso acabasse do mundo. Não precisa colocar isso. Não precisa. Em hipótese alguma. Não há necessidade. Você com farinha nacional de supermercado, não vai ser toda farinha. Mas também não precisa de ser nada especial. A gente tem farinhas aqui no supermercado aqui que você faz pão, que você faz croissant. Com técnica correta. Se tivesse valorização aos profissionais. Sim. Que não tem. A indústria acabou com o profissional. Porque não precisa mais de profissional. A indústria pensou isso para você com as pré-misturas. Ela faz a pré-mistura toda calculada para o pessoal de mais alto gabarito. Só o que bota dentro dessas pré-misturas são esses melhoradores. Que no Brasil, muitos extremamente nocivos são permitidos. Olha, eu não sei se você que está acompanhando essa conversa sabia dessa situação. Se você ficou com medo, se você ficou mais temeroso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. George, se você pudesse... agora, estou chegando agora num momento que você estava falando de polêmica, eu vou trazer uma polêmica. A quem você daria o pão que o diabo amassou? Olha, eu tenho uma pessoa, vem na minha mente imediatamente. Mas, infelizmente, eu não posso... Pode ser um grupo, pode ser um... Não posso citar o nome. Então, eu daria o pão que o diabo amassou. Aliás, eu daria o pão que o diabo amassou, não. Eu daria o pão que eles produzem. As indústrias que fazem pães com esses melhoradores. Você acha que eles já não comem? Acho que não. Por quê? Porque eles não são burros, sabe o que estão votando? Olha, quando a gente fala do pãozinho, qual é o impacto na sua percepção do pão, do consumo de pão para a saúde? Do pão em si. Um pão com fermentação natural, Então, ele poderia impactar isso. E uma produção industrial nisso. Olha, então, um pão de fermentação natural, ele vai ter o mesmo impacto de uma batata doce. Aliás, melhor, uma batata doce não tem proteína. É carboidrato. Sim. O pão tem proteína. Tem proteína? Claro, o glúten. O glúten é uma proteína maravilhosa, espetacular. Ela só é ruim se não passar pelo processo de fermentação natural. Mas o glúten é uma ótima proteína. E a batata doce é zero proteína. Um pão tem 14% do que é pão é proteína. Tô chocada. A batata doce, 0% do que é batata doce é proteína. É carboidrato só. Sim. Então, se você é uma pessoa fit e come batata doce com frango, eu particularmente acho que é muito mais gostoso um sanduíchezinho com frango. O frango que você ia comer com batata doce, um frangozinho grelhado, joga uma mostardazinha ali, mostarda tem baixa caloria, você tempera ali com mostarda, limão, sal, grelha ali com azeitezinho básico, bota dentro de um pão, espetáculo. Olha aí, tá com fome, JR? A batata doce é comer com... Sabe o que é JR? Eu vou compartilhar com você aqui esse bastidor do nosso Se Joga. JR fica na condução aqui do Se Joga. Aí ele diz, a palavra de JR, se salada fosse bom, tinha rodízio. É coisa dele. Aí ele fica justificando, porque tinha uma época que eu era metida a bodybuilder, né? Era frango, batata doce, alternava segunda frango, batata doce, e no resto da semana era batata doce e frango. Eu fazia essa alternância. Uma mudança bem radical. Drástica. Aí ele sempre dizia isso, não sei o que você come, esse negócio de salada, se salada fosse bom, tinha rodízio. Não temos rodízio de salada, mas a gente tá tendo rodízio de pizza. Rodízio de pizza tem. Que história é essa? Mas essa pizza vai engordar, não vai engordar? Então, vai, né? Não vou dizer uma coisa que vai acontecer, porque a pizza não é só pão. E, ó, uma coisa tem que ser dita. Um pão de fermentação natural, a vantagem é o índice glicêmico.
Mas ele tem carboidrato do mesmo jeito, Sim. tem caloria. Então, uma pessoa para perder peso ou não ganhar, a lógica é simples. É comer menos caloria do que gasta. Sim. Então, se você for comer muito pão, muita coisa, vai engordar porque está ingerindo caloria. Só que é uma caloria de boa qualidade, não é uma caloria vazia. E principalmente com índice glicêmico baixo. Que é para não aumentar o pico glicêmico de e aí... glicose. Exatamente. Aí é o que vai formar a gordura. O pão convencional, ele tem índice glicêmico altíssimo. Não é alto, não. É altíssimo. Um pão convencional, um pãozinho convencional, tem o mesmo índice glicêmico do açúcar. O pico, aliás. O pico glicêmico, que é o índice, né? Do açúcar. Então, um mata a fome, mas não alimenta. O outro alimenta. A pizza, ela é de fermentação natural. A nossa pizza que tá lá agora, nesse momento... Não precisa nem falar a hora, fique tranquilo. No sistema de rodízio, ela é de fermentação natural. Porém, vai o queijo... Vai a calabresa, vai o frango, o catupiry. Eita. Vai essa galerinha aí que joga essa caloria lá pra cima. Então, engorda. Mas, espera aí. Casanacre não é só alimento pro corpo. O pão de fermentação natural alimenta o corpo. Certo. Uma pizza de fermentação natural Casanacre alimenta a alma. Esse foi o momento do merchan de George Nacre. Só faltou trazer a pizza pra gente conhecer. JR não conhece a pizza. Pois foi. Dia de rodízio não tem delivery. Olha aí, JR. Já A fica gente ligado. não pode comprometer. Mas essa pizza de fermentação natural, qual é a diferença dela para as outras modalidades de pizza? Onde é que a gente vai perceber a diferença? Então, temos aí outra paleta gigante. Temos uma paleta bem grande de cores também. Porque uma pizza de fermentação natural que eu faço pode ser completamente diferente da que outra pessoa faz. Sim. Vai estar na mesma paleta. A nossa pizza, ela foi desenvolvida e pensada para o nosso público, para o público potiguar. Gosta de uma massa fininha, crocante. E foi essa característica que eu fiz. Era a pizza que eu comecei a fazer inicialmente? Não. A pizza que é quando a primeiro desenvolvimento que eu fiz para lançar essa pizza era uma pizza bem napolitana, com aquela borda aerada, grandona, coisa linda. A pizza ficou espetacular. E à medida que eu fui testando, as pessoas não querem esse produto aqui. Em São Paulo está um sucesso. Aqui tem gente fazendo. Mas quando você vai ver a saída? Não é nem a demanda. A demanda por esse tipo de pizza tá mais no Instagram do que na mesa da pessoa. Entendi. Ou no pedido do delivery. Então eu fui construindo essa mudança e descobrindo, na verdade, o ponto ideal e a fórmula. Quem foi fazendo foi o próprio Potiguar. As pessoas que iam experimentando essa pizza e fazendo essa degustação teste que foram me dando características. Eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, até chegar nessa, que é uma pizza de massa fina, de fermentação natural, e ela tem uma característica que eu acho sensacional, que eu nunca vi. Deve ter por aí. Mas ela tem a base dela, né? Ela é fininha. Sim. Porém, ela tem aqueles alvéolozinhos, microalvéolozinhos aqui, que quando você morde a pizza... Eu comi a de domingo... Não, de domingo não, da semana passada, que eu levei para casa... Domingo agora eu comi na padaria. Ela até dividiu. Ficou assim, uma parte dela dividiu, abriu assim, de tanto alvéolo que tinha nela. A borda diminuiu, ficou pequenininha.
mas parece grissini. Sim. O finalzinho dela, um grissini. Samuel, meu filho, adora. Joga azeite. Ele tá com essa mania agora. Tá deixando de comer a pizza pra comer a borda com azeite. Eu quero azeite. Pede o azeite aí. Todo metido, aos 5 anos de idade. Ei, você ficou com fome, que eu fiquei sabendo. Meu ponto eletrônico me disse. E meu ponto eletrônico me disse, George, que a gente tá conversando muito, que a gente precisa jogar. Tem uma história de um game aqui. Vamos você tá lá. preparado? Se eu nasci pronto. Mais fácil que fazer pão, aposto. Eu nasci pronto. Se eu não tiver pronto, eu digo que eu invento que eu tô e me jogo. Quem quiser, muito bem. Você pode colocar seu fone que está ao seu lado esquerdo. Aqui é um momento de interagirmos, então o nome do podcast é Se Joga no Papo. É o único podcast que você vai ter uma conversa seguida de um jogo de perguntas e respostas. Suelen, por que você inventou isso? Porque aqui a gente pode aprender coisas novas todo dia. Não tem aquela pessoa que não tem o que ensinar e não tem aquela pessoa que não tem o que aprender. Até mesmo para os maiorais. Os que já passaram pela década de 80. Mas todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E hoje vamos ver o que George nos ensina. Vamos lá, George? Eu sou da safra da década de 70, mas... Quer dizer o que é isso? A safra, eu nasci ali na década de 70, não vou dizer o ano, mas... Deixa abaixo. São perguntas de conhecimentos gerais. Não tem pergunta de panificação, porque senão você ia dar né? Você ia gabaritar tudo. Eu também sou formado em Ciências Contábeis e Administração. Ah, então você vai saber, não sei. Se tiver nessa área aí... Se liga que você tem 2 possibilidades para pulo. Pode pular 2 vezes, se você estiver inseguro. Você pode pedir a minha ajuda e a ajuda de JR hoje. Ótimo. Se tiver alguma coisa assim complicada, você não pode colar no chat GPT, não pode olhar o telefone celular, já coloca de volta. A produção aqui é Gia, JR, você não viu, mas eu vi. O primeiro questionamento é o seguinte: qual é o nome do evento astronômico responsável pelo dia mais longo do ano? O dia mais longo do ano, a gente tá falando do solstício de verão, do equinócio de inverno, do solstício de primavera ou do equinócio de outono. Não era pra começar fácil, não. Isso. Eu também acho. O JR pesou a mão aqui. Porque ele não comeu uma pizza, ele ficou triste. Então, eu acho que é solstício de verão. Mas se você não quiser responder, você pode pular. Não, eu vou, porque se eu errar, eu perco, né? Acaba agora. Eu não vou. Se eu fosse. Eu tô assim, querendo falar solstício de verão, mas. O que você vai fazer? Bom, eu posso pedir ajuda. Pode. A minha ajuda ou a ajuda de JR e pode pular 2 vezes. Não, vou pedir ajuda de JR. JR, é seu momento para brilhar. Informe, dê aí o bisu. É porque eu quero saber se eu tô certo. Solstício de verão. Ah, rapaz. Não, ele nem calma. Tá. Essa é a sua ajuda, JR? Você já começou gastando uma ajuda desnecessariamente. Eu sabia, né? É porque eu sabia, mas... Hoje você sabia nada. Sabia. Eu sabia, infelizmente, eu sabia. Eu gosto dessas coisas aí também. Isso tá certo? Você teria dado uma dica errada, furada aqui no nosso Se Joga? Você não seria capaz. Esse é onde você mora, JR. Você vai adiantar agora. Essa aí eu também sei. Não, é só chifre de verão. A gente vai no momento de transparência. Tem como voltar, não. Não, vai dar um bug aí. Em qual parte do corpo humano são produzidas as hemácias? É no coração, letra A. É no fígado, letra B. É no cérebro, letra C, ou é na medula óssea? Na medula óssea. Letra D de dado? Letra D. Posso confirmar? Não é no coração, não? Hemácia? Eu perdi o baço num acidente de carro. Foi? E o baço é conhecido como o cemitério das hemácias. Então, quando você perde um órgão, né? Eu tinha 20 anos nesse acidente. Você fica curioso para saber tudo sobre o funcionamento dele, como ele é o cemitério das hemácias. Eu fiquei sabendo aí que onde as hemácias são produzidas é na medula óssea.
com direito a mini palestra, um breve testemunho. Não é só de pão que um homem vive. É, aí tá certo, JR. Não é possível que essa mini palestra não tenha trazido a resposta correta. Muito bem! Tá avançando o nosso jogador! Ei, já pensou se depois disso tudinho era O coração. no fígado? Não ia ser, né? Pode passar aqui, viu, JR? Segundo o ditado popular, o futuro a Deus pertence, letra A. O futuro a Deus será, letra B. O futuro a Deus sorri, letra C. Ou o futuro a Deus dirá, letra D de dado. A. O futuro a Deus pertence? O futuro a Deus pertence. Sempre. Essa deveria ter sido a primeira pergunta. Exatamente. Você não Também acho. JR, não tenho nem o que fazer de pegadinha aqui, JR. Muito claro. Muito bem, jogador. O futuro a Deus pertence. Eita, Cairo, aplaudiram. É, aqui é assim, meu filho, tem. Pé de moleque é um substantivo coletivo, letra A. Simples, letra B. Abstrato, letra C. Ou composto, letra D. Não, essa eu não sei. Aí você vai pular. Eu não sei, nem tô querendo pensar direitinho, puxar da memória as regras disso aí. Eu vou pedir ajuda à Suelen. Será que o Suelen vai acertar? Você não quer pular? Você pode pular duas vezes também. Então eu vou pôr. Mas você chutaria em qual? Eu chutaria composto. Será que temos uma pegadinha aí, JR? Ele vai pular. Você quer revelar? Você quer adiar? Há boatos que comprovam que... Não vou responder, não. Vou pular, JR. Vai pra pegadinha. Qual inseto não possui asa? É a querida Joaninha? É a mosca? É a pulga? Ou é a barata? Essa também podia ser a primeira. Podia? Pois nos diga. É a letra C. Qual inseto não possui asa? É, eu já vi asa em Joaninha, Já? mosca voa, barata também. E como a pulga pula? Pula, não voa. Peguei você. Bota aí nos erros do corte. Isso merece um corte. Senhora, foi uma... Que ato falho, JR. Ainda bem que foi uma coisa simples. Ainda bem que eu não dei a dica. Igual, enfim. JR, tá certo. Com as perninhas. Próximo questionamento, JR. Qual é o super-herói que se locomove por meio de teias? É o Batman? É o Homem-Aranha? É o Capitão Planeta? Vai Planeta? Ou é o Super-Homem? É o Spider-Man, letra B. Homem-Aranha? Homem-Aranha. Tanto bate quanto... É verdade. É essa? JR. Boa! Próximo questionamento. Que tipo de lente se usa na montagem das lentes de aumento? É reflexiva? Letra A. É refratora? Letra B. É a divergente? Letra C. Ou é a convergente? Letra D de dado? Essa era pra JR, né? Você é fotógrafa? Assim, não vivo disso, né? Eu gosto de fotografia. Então você vai saber isso aí. Vou dar um belo chute. Se eu errar, você que lute, viu, então? Então não vou não, mas não. E aí? Eu iria de B de bola, refratora. B. Mas não vou Mas não. você tem, Não. você pode pular e você pode pedir Vou ajuda. pular, que essa eu não sei. Vou pular. Ainda bem que você não. Tu não sabia, né? Eu sei, Sabe? sei. Mas aí você não... aí você não pode voltar atrás. Você tinha errado, viu? Ainda bem que você pulou. Próximo questionamento.
Complete o provérbio. Uma mão lava, duas. Uma, todas ou a outra? A outra letra D. Uma Dado. mão lava a outra? D de dado. Uma mão lava duas. Uma mão lava uma mão lava todas. Uma mão lava a outra. A outra. Tá certo disso? Absolutamente certo. JR, é isso mesmo? Meu jogo tá nas suas mãos, velho. Próximo questionamento, JR. Eita, nós. Em que ano Martin Cooper fez a primeira ligação usando um celular? Foi em 75? Foi em 1980? Foi em 1990 ou foi em 1973? Não, essa você sabe. Com base em quê? Que eu sei. Não, Você vai pedir a minha ajuda? não, eu disse... vou pedir a sua ajuda. E aí, você sabe? Se a memória não falha, é de 1973. JR. Será que é 90? Será que é 73? Será que é 75? Hashtag tem em seguida. Ó céu da vida. Bom, eu não sei. Eu vou ter que passar pra você. Então, coloque a música de atenção. Eu não posso mais pular. Pode me coloque uma música de tensão, JR. Por que, JR? Eu não sei. Qualquer coisa que eu disser vai ser chute. Mas se você fosse chutar, você chutaria em qual alternativa? Eu chutaria... Então, com certeza foi na década de 70. Por quê? Porque em 80 já tinha celulares modernos. E a tecnologia nessa época aí andou muito, mas andava devagar. Então, como 80 já tinha celular até em carro, Tinha? tinha. Então, em 73 ou 75, eu iria de 75, mas chute. Você está me dando a oportunidade de responder por você? Tô. Vai ser você é a escolhida já. Já tá até apagadinho ali, ó, a opção. Vamos de 1973. Letra D. Será que ela acerta? A primeira ligação de usando um telefone celular. Aê! Tá vendo? A jogadora boa! Ela Eu- tá aqui toda semana. E eu tem tinha que errado. respeitar. Ainda bem que a memória deu certo dessa vez, viu, George? Minha memória aqui tá incrível. Um abraço, minha memória. Próximo questionamento. O maior, pra terminar, tá? O maior continente do mundo é a Oceania, letra A. É a Europa. Ganhou 1 milhão. É a Ásia ou é a América? Nossa. E C, Ásia. o maior continente do mundo. É a Ásia. Eu fui ler tudo e fui responder o errado, ó. É a C, Ásia. A gente tá falando de extensão, não é isso? extensão. A Ásia é o maior. É o maior. Não seria a América? É grande, acho que... não, o terceiro é a África, eu acho. O terceiro é a África. O segundo é a África, eu acho. Mas o maior é a Ásia. Você sabe que se você errar, você perde tudo que você conseguiu. Não, eu ganhei 1 milhão. Posso perguntar? Eu passo a conta agora ou depois do programa? JR, se jogadores assim amostrados, eu digo nada. Por sua conta e risco, abraço Sim. saudoso Silvio Santos. Ásia. Você está me dizendo que o maior continente do mundo é a Ásia. JR, está certo? Aê! Jogador caro! E assim a gente se despede do nosso momento de game, que é pra você. A gente tira uma onda, brinca, acumula conhecimento, que você pode usar para quebrar o gelo com pessoas que você não conhece. Você sabia que o maior continente do mundo é o asiático?
e por aí vai. Quando a gente traz o game e termina o game, é um sinal que a gente precisa partir, Jorge Nacre. Infelizmente, o papo está bom, está uma maravilha, mas está na hora de partir. Quando a gente fala da Casa Nacre, esse é o momento do contatinho oficial, tá, Jorge? Você vai colocar à disposição, quem quiser entrar em contato para fazer pedido, o Instagram, @Casanacre. câmera 2 em você, diga porque as pessoas precisam ir lá na casa. Bom, primeiro, você precisa ir porque você tem que pensar na sua saúde, básico. Pão saudável, Casanacre. Segundo, porque quando a gente produz uma coisa saudável, traz também sabor. Importante ter sabor. Sim. E textura. Mas uma coisa bem legal de ir na Casanacre é o ambiente. A Casanacre é uma padaria bem diferente. É muito legal. Entra lá no @Casanacre, você vai ter uma palhinha do que eu estou falando. É bem legal a padaria, o ambiente é bem legal, gostoso. E a gente tem umas coisas legais lá também. A gente trabalha bastante para fazer uma coisa legal. Eu achei interessante as suas coisas legais. Lá tem almoço, tem café da manhã americano, europeu. Se você quiser aí pagar de diferentão, você vai lá. Panquequinha americana, Samuel é louco. Pois é, bacon, os ovos mexidos. Tem várias opções e oportunidades. Se liga também, quem quiser conhecer as pizzas, como é que faz? Quais são os dias? Todos os dias. Todos os dias tem pizza. Mas rodízio, certo. segunda e terça. Muito bem. Croissant. Em breve, nas quartas. Entendi. Expansão. Quem quiser saber mais, você não tem um telefone de contato. No @Casanacre, você resolve. tem todas as informações. É mais fácil de decorar ali o @Casanacre. Aproveita, segue lá. Não tem sininho, mas tem... Não, tem sininho. Colocou né? aqui à disposição. Tem, segue lá também. Aí tem lá aquele Na bio tem um Linktree tem com um várias Linktree, oportunidades. aí tem uns coisinhos lá, de tudinho. contato né? direto. Isso. Contato direto eu preciso dar para você que tem alguma ideia, que estudou, que quer fazer o seu próprio podcast. Eu não sei se você está sabendo, mas os podcasters atestados por pesquisa são os novos influenciadores. Então, se você tem um desejo, se você quer falar para o seu próprio nicho, é muito simples. @Destapodcast. Traga a sua ideia e faça ela ganhar o mundo. Ah, Suelen, o meu perfil não é de fazer um podcast. Se o seu perfil é transmitir conhecimento por meio de videoaulas, temos um anexo aqui à sua disposição. Você pode chegar junto, gravar o seu conteúdo e mandar para todas as plataformas e ganhar o seu dinheiro no digital. Vai lá no @Destapodcast. Fora isso, estamos no TikTok, não é isso, JR? JR colocou o QR Code aí para você que está nos acompanhando em alguma TV. É só colocar a câmera do seu telefone celular neste QR Code que está aparecendo e fale agora mesmo com este grande CEO, este grande empresário do digital que nós temos. Fora isso, transmissão, aulas, cursos, o que você quiser fazer, faz aqui no estúdio. Tem até jornal que é veiculado no estúdio, num anexo aqui, viu? Não é pouca coisa não, viu? A gente nem pensa que é estudinho, hein? Mas é... É porque esse aqui é só pra isso, né? É só para podcast. Lá Legal. o outro é onde tudo acontece e ganha-se o mundo. Pode falar. Se ele tivesse um estúdiozinho com os equipamentos de panificação, eu ia fazer um pãocast. Pãocast. Ele tá dizendo que faz. Pronto, negócio feito. Você quer saber se vai dar certo? Tem que ficar ligado aqui. Eu agradeço desde já a sua paciência e dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui, se Deus assim permitir. Você sabe, no Instagram é @Suelobato, no TikTok também. E aqui Se Joga no Papo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, nunca te pedi nada hoje. Ative o sininho para receber as notificações de quando estivermos ao vivo. E pode deixar seu like e compartilhar. Até a próxima quarta. Tchau.